Olá, amigos do canal. Hoje temos aqui mais um Mariola Fight número 2. E, cara, essa batalha vai ser uma batalha difícil. E o que me levou a escolher esses dois nomes para batalhar nesse Mariola Fight? Fevereiro desse ano, dia 6, Marcelo, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol e do Real Madrid, se despedia através de suas redes sociais num vídeo. Bom, após a despedida do Marcelo, eu pensava aqui na história do Marcelo no Real Madrid e comecei a pensar nos laterais que antecederam ele e me dei conta que antes dele, um outro lateral, um dos maiores da história também, Roberto Carlos, jogou e foi ídolo do Real Madrid durante mais de uma década. E nesse cenário, eu pensei, quem então, nos últimos 30 anos, foi o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid? Cara, que difícil! Então, analisei os dados, dentro do meu critério, do meu modelo de pontuação que eu criei, eu fiz essa análise para chegar a essa conclusão. Quem é o maior dos dois na história do Real Madrid? E vamos ver se vocês vão estar surpresos ou não com o resultado final. E depois do resultado final, com a análise dos números, eu vou dar a minha opinião, ok? Qual é o meu preferido. Valeu? Então fica até o final do vídeo para saber tanto o resultado da análise quanto a minha opinião pessoal. Valeu? Então vamos seguir aqui. No meu modelo, eu faço análise com base em 3 parâmetros: títulos, performance e identificação com o clube. E cada um desses parâmetros tem algumas regras que eu devo seguir. Muito importante que para cada parâmetro eu tenho que contextualizar épocas, porque esses jogadores atuaram em décadas diferentes e houve transformações, tanto no número de competições, no número de partidas por clube, por seleção, etc, etc, etc. Então, há variáveis. Então, sempre que identificamos e analisamos jogadores de épocas diferentes, nós temos sempre que contextualizar para não cometer anacronismos e sermos o mais justos possível nessa comparação. E aqui deixar uma coisa bem clara: essa comparação não quer chegar em uma verdade absoluta nem nada, é uma brincadeira, é uma resenha, como a gente gosta no futebol. O pessoal gosta de resenhar sobre comparações, vira polêmica, isso é muito divertido, tá, pessoal? Então vamos lá, essa é a ideia aqui. Mas no final eu vou querer saber a opinião de vocês, tá bom? Antes, porém, eu vou explicar rapidamente as regras, o que é considerado aqui nos títulos. Então, para cada Mundial da FIFA de clubes ou intercontinental, o atleta que ganhou receberá 150 pontos. E por Champions League, 100 pontos. Em La Liga, 50 pontos. 25 pontos para a Copa do Rei e 5 pontos para cada Supercopa. Ali depois, aqui na tela, você vai conseguir ver todos os detalhes dessas pontuações. Começando aqui pela lista de títulos do Marcelo, que não é pequena, pelo Real Madrid. Como eu estou falando maior do Real Madrid, eu só considero dados do Real Madrid ou do período em que o atleta jogava pelo clube, tá ok? Vamos lá, pessoal. O Marcelo tem 4 títulos mundiais de clubes pelo Real Madrid e ele jogou as 4 decisões. Por UEFA Champions League, ele tem 5 títulos. Por La Liga, são 6 conquistas de La Liga. Ganhou ainda 2 Copas do Rei, 5 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da UEFA. Já o Roberto Carlos ganhou 2 Copas Intercontinentais, que era o Mundial de Clubes da época, e reconhecido pela FIFA, ok? 3 Champions League, 4 La Liga, não conquistou nenhuma Copa do Rei, 3 Supercopas da Espanha e uma Supercopa da UEFA. Em número de título, o Marcelo é um dos recordistas do Real Madrid, e vemos aqui que tem mais títulos que o Roberto Carlos. Então tá aí, se o critério é título, vitória do Marcelo por 1.335 pontos contra 820 do Roberto Carlos. Seria 1-0 para o Marcelo aqui, mas o nosso resultado final, na verdade, é a somatória dos pontos de cada um dos itens, ok? Vamos para o segundo item da lista agora. E o nosso segundo item, ou melhor, segundo critério, é performance. E como é que eu avalio a performance? Eu avalio através desses indicadores aqui. Quantas vezes esses atletas ficaram entre os 10 melhores atletas do mundo ou estiveram na lista da seleção do mundo, naquele Best Eleven? Quantas vezes ficaram entre os 10 maiores jogadores ou melhores jogadores do continente na temporada? O número de gols feitos pelo Real Madrid, o número de assistências, o percentual de jogos
pela seleção nacional do país de origem dele. Você fala, pô, mas aí não é só analisar o Real Madrid? Sim, mas isso é uma análise da performance deles. E muito provavelmente, ou geralmente, uma performance muito boa no clube leva a mais convocações à seleção nacional. Por isso esse critério aqui, tá bom? E o número de Copas do Mundo que ele jogou durante o período que estava no Real Madrid, ou seja, era um representante do Real Madrid naquela Copa do Mundo. Esse também é um critério. Aqui no finalzinho dessa página, você vai ver todas as listas que eu considero e que eu acho que são importantes, as listas sérias, as mais conhecidas, as mais tradicionais, que eu uso para gerar esse critério de pontuação que você está vendo aí na tela, tá bom? Vamos passar agora aqui pela lista de conquista desses caras. É incrível, cara. É muita coisa. Vamos começar pelo Marcelo. O Marcelo, ele ficou em 8º lugar em 2017 no FIFA World Best, né? Foi o 8º melhor jogador do mundo em 2017 pela lista da FIFA. Ele teve 6 vezes na seleção FIFA Pro, aquela seleção que tem a seleção do mundo no ano. Então ele foi 6 vezes o melhor lateral esquerdo do mundo, segundo essa eleição. E segundo a SM11, foi mais 2 vezes, foi em 2016 e 2017, e teve 3 vezes no F11. Jogou 546 partidas pelo Real Madrid em 16 temporadas. Fez 38 gols, 103 assistências e jogou desse período pela seleção brasileira 56 jogos. Ou seja, ele participou em 25% dos jogos da seleção brasileira nesse período. Por que eu analiso aqui o percentual de participação? Porque ao longo dos anos vem aumentando o número de jogos das seleções nacionais dentro de um ano. Por exemplo, se eu comparar quanto uma seleção nacional joga hoje, quantas vezes joga hoje num ano, e quantas vezes jogava, por exemplo, na década de 70, hoje se joga muito mais. Então, vai ser muito mais comum, muito mais provável você ver um atleta jogar mais partidas pela seleção, bater recordes de atletas mais antigos, porque eles jogaram menos partidas pela seleção de seus países, ou pelas seleções de seus países, do que agora. E o Marcelo representou o Real Madrid, ou foi representante do Real Madrid na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 2014 no Brasil e 2018. Já o Roberto, veja quantos prêmios individuais. Ele foi, pelo FIFA World Best, o 2º melhor jogador do mundo, sendo lateral esquerdo, hein? Isso é difícil. Ele foi o 2º melhor jogador do mundo em 1997. O 4º em 2002 e o 5º em 2003. Ballon d'Or, 5º em 97, 2º melhor do mundo pelo Ballon d'Or em 2002, 8º em 2003. E pela World Soccer Magazine, 4º em 97, 3º em 2002 e 9º em 2003. Se nós fizermos aí uma junção desses títulos, é como se o Roberto Carlos tivesse sido por 2 vezes o 2º melhor jogador do mundo enquanto atuava pela equipe merengue. Além disso, de acordo com o ESM11, ele foi 7 vezes o melhor lateral esquerdo do planeta. O F11 colocou ele 2 vezes na lista, na seleção da Europa, e foi 2 vezes também escolhido não só o melhor lateral esquerdo, mas o melhor defensor da Europa nas temporadas 2001, 2002 e 2002, 2003. Jogou 527 jogos em 11 temporadas, marcando 68 gols, 117 assistências e atuou em 100 partidas pela seleção brasileira, 56% das partidas do Brasil nesse período. E foi a 3 Copas do Mundo como atleta do Real Madrid, ou seja, representando o Real Madrid dentro da seleção brasileira. 3 Copas do Mundo. 1998, quando foi vice-campeão, 2002, quando foi campeão, e 2006. Vamos ver agora como é que ficou a pontuação do item performance, quem ganhou esse item. E tá aí o resultado. Item performance, 1.607 pontos para o Roberto Carlos contra 925 do Marcelo. Vitória do Roberto Carlos na questão performance com a camisa do Real Madrid, nos critérios aqui que eu adotei. E realmente é impressionante a quantidade de reconhecimento individual que o Roberto Carlos recebeu durante o período que esteve defendendo o Real Madrid. Isso representa o nível altíssimo de performance que ele demonstrou nesse período. E agora vamos para o último ponto, que é identificação com a torcida.
Aqui estão as regras do critério identificação. Claro que esse critério é totalmente subjetivo, porque provavelmente para os mais jovens o Marcelo terá muito mais identificação. E para aqueles que vivenciaram a época do Roberto Carlos com mais intensidade, talvez o Roberto tenha mais identificação com esse pessoal. Então, para gerar aqui um censo, tentar fazer um censo assim mais comum, eu considero aqui o número de temporadas jogadas por cada um dentro do clube, e aí ficam 10 pontos por temporada, e o número de partidas que eles jogaram pelo clube, 1 ponto para cada partida. E no critério identificação, vitória para o Marcelo por 706 a 637. Foram 16 temporadas do Marcelo, com 546 partidas jogadas contra 11 temporadas do Roberto Carlos, com 527 partidas jogadas. E agora, vamos para o resultado final. Quem é o maior lateral esquerdo dos últimos 30 anos do Real Madrid, segundo essa análise? Caraca, esses caras são muito feras, já vi que vai dar polêmica isso aqui. E agora, que rufem os tambores, vamos ver quem será o vencedor dessa batalha dificílima, cara, dificílima mesmo. Então vamos lá ver quem. E Roberto Carlos foi o vencedor. Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo do Real Madrid nos últimos 30 anos, segundo o Mariola Fight, com 3.064 pontos contra 2.966 do Marcelo. Mas vamos ver agora, né? A gente sempre aqui vai juntar essa parte dos dados com a minha opinião pessoal. E aí, quem jogou melhor? Na minha opinião, assim, de torcedor, aquele que gosta de ir lá assistir o futebol bem jogado, bonito. Quem foi o melhor do Real Madrid nesses últimos 30 anos? Melhor lateral esquerda. Para mim foi o Marcelo. Tá mais uma. Mais uma polêmica. Pô, você cria um critério aí e você discorda do seu próprio critério. Já vi que eu vou ouvir. Não, pessoal, é o seguinte, né? Eu acho que em termos de tamanho, história, importância nos títulos e performance num todo, naquela questão do futebol competitivo, etc., eu acho que realmente o Roberto Carlos entregou mais, eu concordo com os números, mas eu vou usar aqui a frase de um amigo meu, grande amigo, do Ato Fortunato. Assim, se eu tivesse que pagar o ingresso para assistir, quem eu pagaria o ingresso para assistir? E o Marcelo, para mim, ele é dois, se não o mais habilidoso e técnico lateral esquerdo que apareceu, pelo menos na história do futebol, desde que eu comecei a acompanhar e ver o futebol ao vivo. Mas eu, como sou pesquisador e tenho muitos jogos antigos, também mais de 1.000 jogos, e assisto na íntegra para tentar conhecer melhor esses atletas antigos, me informar, ver como eles jogavam. Eu adoro isso. E realmente é difícil encontrar um jogador que jogasse tão bonito, com uma técnica tão apurada, que fosse tão gostoso de assistir o jogo, os passes, os dribles, né? O domínio de bola espetacular, as viradas de jogo que o Marcelo demonstrou em todos esses anos da carreira dele. Um jogador espetacular. E é por isso que, apesar do Roberto Carlos ter vencido o duelo Mariola Fight, eu, Paulo, tivesse que escolher, eu escolho Marcelo pelo lado lúdico da coisa, lado lúdico do futebol. Gostaram do Mariola Fight de hoje? Rapaz, a batalha é difícil, hein? Olha, acho super normal quem discordar tanto do lado de ser maior como do lado de ser melhor. Como falei lá no início, vou colocar aqui alguns links de highlights que eu encontrei na internet de ambos e de alguns jogos, ou highlights de jogos onde eles tiveram atuação destacadíssima, jogos importantes, que é legal também a gente pesquisar quando a gente quer conhecer um atleta. E você, jovem, aí que, poxa, não viu os atletas de antigamente, e às vezes fica falando, não, que agora que os caras são bons, que antigamente não era assim, que era mais fácil. Não cai nessa. Esse canal aqui também é para você começar a ver o futebol e conhecer a história de futebol, para ter opiniões mais embasadas e para ter um respeito à história de grandes atletas, de grandes clubes, de grandes treinadores, né, dos precursores do futebol, entender as diferenças. E é por isso que nós vamos sempre contextualizar
quando compararmos um atleta de antigamente com o de hoje. A gente não quer definir realmente aqui de forma assim, cara, que é isso mesmo que tem que ser, que é o melhor ou o pior, mas sim fazer que dessa forma você, mais jovem, que não prestou tanta atenção no passado, até hoje não teve muita curiosidade, tenha essa curiosidade de conhecer os atletas e os valorize, ok? Valeu, pessoal. Abraço grande. Deixa o like se gostou, ok? Se não gostou, escreve aí por que não gostou. Vamos tentar melhorar. Estou tentando melhorar o canal. Ajuda a gente a crescer. Vamos lá, pessoal. Valeu, abraço.